Essa última semana a gente teve a introdução no anime de Shaman King do personagem Horo. E ao invés de fazer como eu estava fazendo, que eram comentar as diferenças do anime antigo com o anime atual e o mangá, eu decidi fazer um vídeo explicando sobre curiosidades e informações desse personagem, assim como de outros personagens do anime de Shaman King. Então o primeiro vai ser justamente Horo. Então se você quer saber tudo sobre esse personagem, continua no vídeo que a gente vai conversar bastante sobre ele. E calma que quando eu começar a dar spoiler, eu vou avisar pra vocês, então vocês podem assistir até um pedaço, depois deixar o restante pra quando o anime acabar. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos conversar sobre esses personagens tão criativos e incríveis que Shaman King nos apresenta. Então já deixa pra mim se você quer aí nos comentários que eu continue fazendo vídeos assim de personagens e os seus espíritos guardiões. Você pode inclusive sugerir qual vai ser o próximo. Você quer que eu fale sobre o novo oponente que vai aparecer no episódio 7 ou que eu fale sobre o próprio Yo, já que o aniversário dele é agora, dia 12 de maio, inclusive uma coisa que vocês vão descobrir aqui nesses vídeos sobre os personagens. Então vamos logo falar sobre Horo, ou melhor, Usui Horokyo. A tradução do nome verdadeiro de Horo, que na verdade é um apelido, que é Horokyo, significa lobo na linguagem dos Ainu. E como vocês devem ter visto no episódio 6 de Shaman King, Horo é um descendente, ele faz parte dessa tribo dos Ainu, ali uma sociedade que preza muito pela natureza, aprendeu muito com os espíritos da natureza e que quer uma harmonia com eles, sem essa destruição toda que os humanos vêm causando nos últimos tempos. O Horo nasceu no dia 27 de novembro de 1985, provavelmente mais velho do que muitos de vocês, mas na época dos acontecimentos da Shaman Fight ele tinha apenas 14 anos. O Horo acaba fazendo parte do elenco principal de protagonistas, justamente por ter feito facilmente amizade com o Yo, por terem simpatizado um com o outro, mesmo sendo rivais dentro do torneio. Ele usa, como vocês puderam perceber, um snowboard como arma de luta, onde ele inclusive utiliza a maior parte da Oversoul dele, a maior parte das vezes, e tem como espírito protetor Kororo, que é um Koropokuru, uma espécie de espírito da natureza. Ele estreou no mangá no capítulo 33, no anime de 2001, no episódio 9, e nesse anime atual no episódio 6. Importante só dizer que no episódio 9 do anime antigo, houve toda uma alteração na ordem cronológica. O Horo foi antecipado antes mesmo da luta do Yo contra o Silva, então ali fugiu um pouco dessa ordem. Horo é um menino de bom coração e bastante alegre, mas que consegue ser bastante sério quando necessário, principalmente em combates. Ele é bastante reservado em relação ao seu passado e inclusive prefere ser chamado pelo apelido Horo para não se lembrar muito sobre os acontecimentos do seu passado, que a gente vai falar na parte que tem spoilers. Ele respeita muito a natureza e cresceu sendo ensinado a ter orgulho de ser um Ainu e também a respeitar os espíritos da natureza e conviver com eles. Não é à toa que o grande desejo dele em se tornar o Shaman King é poder fazer uma plantação de flores onde os Kororos possam prosperar, impedindo assim a extinção desses espíritos da natureza e desacelerando a destruição causada pelo avanço industrial causado pelos humanos. Ele tem boas habilidades manuais, inclusive foi ele mesmo quem fez o snowboard dele, talhou aqueles desenhos, aquelas gravuras Ainu, e ele também faz alguns outros objetos, alguns outros enfeites que ele coloca para vender como uma fonte de renda para ele mesmo. Como vocês viram no episódio 6, ele tem uma irmãzinha, a Pirika, e é bastante parecida com a Ana, que força muito, cobra muito ele a respeito dos seus treinamentos, lembrando muito a relação que o Yo tem com a Ana, que é responsável pelo treinamento do Yo. Inclusive a Ana foi a primeira personagem a bater no Horo, porque ele, quando conhece o Yo, faz um comentário sobre a roupa que ele estava usando, que foi feita à mão pela Ana, o que não deixou ela nem um pouco feliz. Ele conhece o Yo justamente na primeira etapa da Shaman Fight, onde é necessário que os xamãs se enfrentem e possuam 2 vitórias para avançar para a próxima etapa. Nessa etapa ele enfrenta Yo e acaba perdendo após usar o seu golpe mais poderoso, que cria uma grande avalanche. Isso porque
Io conseguiu sobreviver, permanecer em pé após esse golpe, né? Ele consegue sair debaixo de toda aquela neve, e a energia oracular, inclusive, obrigado quem me corrigiu no vídeo anterior, porque nas versões legendadas do anime anterior tinha ficado como energia oculta, mas na dublagem realmente foi usado o termo energia oracular. Então ele fica sem energia oracular, e esse é um dos motivos pelos quais é considerado que ele perdeu a partida, já que ele não tinha mais condições de manter o Oversoul dele e lutar contra o Io. Agora eu vou trazer algumas partes com spoilers e falar sobre os poderes do Horohoro, assim como do passado dele. O Horohoro possui grandes habilidades de manipulação de gelo. A maioria deles ele usa para criar lanças, projéteis ou até mesmo congelar o solo e os oponentes. Na maior parte das vezes ele usa o Oversoul dele na prancha de snowboard que ele mesmo criou, mas ele também consegue usar o Oversoul em um dos seus braços quando ele está em um combate mais corpo a corpo, mais próximo. E mais adiante na história a gente vê que ele consegue usar o Oversoul dele numa espécie de armadura que preenche os dois braços dele com dois grandes braços de gelo, que é muito poderosa, inclusive é capaz de congelar a umidade ao seu redor, conseguindo até mesmo congelar e estilhaçar membros de oponentes. Ele também consegue fazer a Oversoul em alguns outros objetos, chegando a conseguir construir escudos e até mesmo lanças de gelo. Exclusivamente no anime de 2001, Kororo, por meio de uma Oversoul criada por Horohoro, assume a forma de um verdadeiro gigante de gelo que é utilizado para um combate. A gente não sabe exatamente como Horohoro acabou indo para a segunda etapa da Shaman Fight, porque eles não mostram pra gente quem foram os adversários que ele enfrentou, mas pelas regras do torneio a gente sabe que ele deve ter ganhado de outras duas pessoas. Na segunda etapa da Shaman Fight, onde são divididos em trios os xamãs para que eles avancem em esses trios, o Horohoro acaba ficando como parte integrante do time Ren, que é formado justamente por Tao Ren e por Chocolate McDonald. Isso porque, por insistência do Ryu, que queria muito ficar junto com o Lizerg e o Io em um time com o Io, ele não conseguiu ficar junto do amigo, então acabou ficando junto com o Ren, com quem ele tem muitos problemas, eles acabam se desentendendo, mas a gente descobre que no fundo ele se importa muito com o Ren. E não é como se eles não se gostassem, mas eles têm ali os seus atritos. Tanto é que o próprio Horohoro ajuda a salvar o Ren quando ele é sequestrado pelo seu próprio pai. Inclusive o poder oracular dele é medido no começo da série como sendo de 25.000 pela Ana, e ao final da série é medido como sendo de incríveis 120.000, para demonstrar o quanto esse personagem evoluiu, inclusive em relação ao espírito. Ao final da história de Shaman King, inclusive Horohoro é reconhecido como um dos 5 aptos a receber um espírito elemental, embora ele tenha sido o último a ser reconhecido por uma espécie de organização budista chamada Gandhara, uma organização que intervém na Shaman Fight justamente com o objetivo de impedir que Hao se torne o Shaman King. Assim ele consegue receber e dominar o espírito da chuva, que é capaz de manipular e condensar tanto a água quanto o vapor, inclusive formando gelo a partir de seu poder. O passado de Horohoro é bastante tenso porque quando criança ele fez amizade com Kurobe Tamiko, uma menina que tinha se mudado para próxima da aldeia onde Horohoro vivia por conta do trabalho do pai dela. Ele estava envolvido na construção de uma represa que acabaria por deixar aquela região embaixo d'água, prejudicando toda a natureza local. E por conta disso, o pai de Horohoro impediram que ele tivesse amizade com essa menina que era bastante solitária e gostava bastante do Horohoro. Inclusive o apelido Horohoro é uma lembrança dada por ela. Ela criou esse apelido para ele. O que acontece é que ele parou de falar com ela seguindo ordens de seu pai, inclusive o Sui Laikan, que é o chefe dos Ainu, e ela não entendeu o motivo de Horohoro simplesmente passar a ignorá-la, parar de falar com ela, e continuou seguindo o menino. Em um dia, enquanto seguia ele pelas montanhas, ela acabou se acidentando e veio a morrer. Por conta disso, Horohoro acabou se culpando e carrega toda essa mágoa. Mas o que a gente descobre bem mais à frente da história é que
Kororo, que é um espírito que ele acabou encontrando um tempo depois na floresta, é na verdade a própria Kurobe que se transformou em um espírito da natureza e então acompanha Horohoro como sua guardiã. Inclusive a gente descobre que 7 anos após o fim do torneio Xamã, Horohoro conseguiu se graduar, mesmo ele dizendo que ele não era muito bom em matérias e raciocínios, mas ele conseguiu se graduar e aprender agricultura e assim começou o seu próprio campo de Butterburs, que é aquela flor que ele gostaria de criar, que era justamente o sonho xamã dele. Então ele resolve criar esse campo ele mesmo com a ajuda da sua irmã. Bom pessoal, esse é o vídeo que eu queria gravar para vocês, trazendo algumas informações sobre o Horohoro. Ele é um personagem incrível de Shaman King. Eu quero saber se vocês têm interesse em vídeos de outros personagens com curiosidades, sempre alertando ali quando começam os spoilers. Então se você quer me ajudar e me incentivar a continuar fazendo esses vídeos de personagens, deixa o seu comentário, inclusive sugere qual o próximo personagem do próximo vídeo e deixa o seu like e compartilha. Esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a conhecerem tanto o Shaman King quanto esse personagem, eu tenho certeza. Bom, muito obrigado por tudo, um grande abraço, até mais!